Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet nos diferentes países. Hoje, sexta, 25 de outubro deste ano de 2024, uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde ele se encontra, e todos os ministros, irmãos e irmãs ali que estão com ele. Para hoje, temos o tema Mulheres Servidoras de Cristo, que foi pregado 29 de maio de 2014, em Valência, Venezuela. Nos diz em São João, capítulo 9, Evangelho segundo São João, capítulo 9, versículo 35 em diante. E isso foi depois de Jesus curar a um cego de nascença, ao qual expulsaram, depois de dar testemunho do que Jesus tinha feito. Veja, diz, versículo 35 diz: e viu Jesus que o tinha expulsado, olhando e disse: tu crês no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: pois tu já vistes, e é o que fala contigo, é ele. E ele disse: creio, Senhor, creio, Senhor. E o adorou. Jesus disse: eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegados. Então alguns dos fariseus que estavam com ele, ao ouvir isso, lhe disseram: acaso nós também somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecados, mas agora, porque dizeis, nós vemos, vossos pecados permanecem. Podem se sentar, por favor. Na mensagem Esquadrinhando as Escrituras, nos diz o Dr. William Souto Santiago, que foi pregado 29 de dezembro de 1985 em São Felipe, Venezuela, diz o nosso irmão William. E o que um ser humano pode conhecer no tempo em que vive é sempre o que Deus está realizando nesse tempo, porque é de benefício para a pessoa que possa entender. Mas isso mesmo se converte em juízo, e por isso vem juízo para aqueles que não podem entender e o rejeitam, o menosprezam, sem saber que estão rejeitando a vida eterna, estão rejeitando o que Deus tem para beneficiar o ser humano. Tem sido sempre assim, e assim será nesse tempo. O que Deus tenha para esse tempo será o que lhes trará as grandes bênçãos que Deus prometeu aos seres humanos, mas também será o que os trará juízos divinos que Deus apontou na Escritura àqueles que não podem entender e não podem receber, porque a bênção sempre vem a bênção e a maldição. Por isso ele disse: eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele diz aí: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Diz. Essa mesma escritura, vamos buscá-la para tê-la aqui também. Em Deuteronômio, no capítulo 11, diz, versículo 26: eis que eu ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvires os mandamentos de vosso Deus, que eu vos prescrevo hoje, e a maldição, se não ouvires o mandamento do Senhor vosso Deus, e vos afastareis do caminho que eu vos ordeno hoje, para ir diante de deuses alheios que não haveis conhecido.
Em outro lugar, vamos ver aqui que fala: escolhe, pois, a vida, para que vivas. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Mas aqui também, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 em diante, diz: eu pus diante de ti a vida e o bem, a morte, que guarde seus mandamentos, seus estatutos e seus decretos, para que vivas e seja multiplicado, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras para tomar posse dela. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a quem vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, possuas os céus e a terra hoje, por testemunha contra vós de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiqueis na terra que o Senhor, a fim de que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Agora vejam, aqui continua dizendo o nosso irmão William. Por isso ele disse: eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E isso é dessa forma, e eu e você não podemos fazer nada para que seja de outra forma, mas sim, podemos fazer algo. E o mais importante que podemos fazer para que seja bom para nós, para podermos receber a bênção divina, para poder receber todas as promessas que Deus fez para os seus filhos, as podemos receber crendo e recebendo o que Deus prometeu para o nosso tempo. E como disse Jesus em uma ocasião, quando perguntaram a ele: o que faremos ou o que farei para fazer a obra de Deus? Muitas pessoas pensavam que tinha que fazer tal coisa ou tal coisa, e ele disse: é simples, que creiais. Ou seja, muitas pessoas dizem: não, fazer a obra de Deus é realizar esse trabalho, aquele trabalho ali, lá. Não, claro, essa é uma das coisas que tem que sempre fazer no programa que Deus tem em cada era, em cada dispensação, através desse mensageiro que Deus levanta, o qual o primeiro que tem que fazer é crer no enviado e depois, então, trabalhar nos trabalhos correspondentes a esse enviado que vem trazendo essa mensagem, o cumprimento das profecias, e esse mensageiro, então, tem um trabalho para realizar. E Deus, então, com esse grupo que é chamado e juntado com essa mensagem, trazido por esse mensageiro, estará braço a braço com esse instrumento. Mas primeiro, eles têm que crer nesse instrumento. E depois, então, se realiza os labores, os trabalhos correspondentes a esse tempo. Mas vale do que trabalharem nos labores ou em certos trabalhos se não creem no enviado que Deus tem enviado nesse tempo, nessa era, nessa dispensação? Não serve de nada realizar os trabalhos e os labores e não podem dizer: não, é que eu fiz tal trabalho, tal trabalho, tal trabalho, mas se tu não crê no mensageiro que Deus enviou para esse tempo na qual a pessoa está vivendo, não lhe serve de nada.
Agora aqui, ele nos dá um ensinamento muito grande, porque o primeiro que a pessoa tem que fazer é crer no enviado. Muitas pessoas achavam que tinham que fazer tal coisa ou tal coisa. E ele disse, é simples que creiais, mas as pessoas podiam dizer, mas eu creio no que Moisés disse, eu creio na Bíblia. Eu creio no que se pregam na igreja, nas sinagogas a qual eu frequento, eu creio no que se pregam no templo, eu creio no que o sumo pontífice prega quando ele abre as escrituras. Isso estava bom, mas não era o melhor. Tem pessoas que podem falar, eu creio na mensagem de Moisés, da Bíblia, do que o irmão Branham disse, do que o nosso irmão William disse. Eu creio na mensagem, eu creio no que o meu ministro fala. Mas veja, isso está muito bom, mas não é o melhor. Agora continua dizendo, e muito menos naqueles dias, quando os ministros daquele tempo, os sumos sacerdotes e demais ministros daquele tempo, nem 29% tinham uma opinião muito má com relação a Jesus. Se o sumo pontífice pregava e falava a respeito de Jesus, o que falava era contra, para que não o pudessem receber. Tem um extrato que nós lemos há pouco tempo, que dizia do que valia conhecer a vida de Jesus ou desse instrumento, se depois isso mesmo eles usariam para combater, para apontá-lo. E vejam, não era de proveito saber a vida ou ter um conhecimento da vida de Jesus, se depois isso mesmo eles usariam contra. Agora vejam, o sumo pontífice diz aqui, se pregava e falava a respeito de Jesus, o que falava era contra, para que não pudessem recebê-lo. Assim que, nesses dias, não era assunto de dizer, eu creio no que a minha igreja ou a minha sinagoga diz ou ensina através do ministro que nós temos ali. Mas Jesus disse que creiais naquele a quem ele enviou. Isso está no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 28. Diz, São João, capítulo 6, versículo 28 em diante, diz, então disseram, o que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Disseram-lhe, esta é a obra de Deus, que creáis em el que ele enviado. O que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele quem ele enviou. Essa era a obra que eles tinham que realizar primeiro. E depois, então, as demais coisas, no tempo de acréscimo, será a obra que estaria realizando, ou seja, está braço a braço com Jesus no seu ministério. E assim é nesse tempo também. Agora continua dizendo, depois de João Batista terminar o seu ensinamento de 6 meses, a outra pessoa capacitada e divinamente ordenada para ensinar os seres humanos tinha um nome, não era Caifás, embora Caifás era o sumo sacerdote, era um homem que não tinha sido educado nas universidades, nem nos institutos, nem seminários teológicos daquele tempo para ensinar as pessoas daquele tempo religioso, senão que era um homem que em uma ocasião falou, eu desci do céu, e ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. E embora ele estava na terra, ele leu esta mensagem que nós vamos ouvir hoje, um extrato do livro das Eras, da página 80 e 81, mas vamos ler apenas o último parágrafo, que está na página 81, diz, agora você se dará conta de que Jesus anda só no meio das suas igrejas, não tem mais ninguém com ele. E muito menos pode haver
porque conseguiu pode dizer que conseguiu só sua salvação, e tendo ele comprado com seu próprio sangue, ele possui, ele é o Senhor e Mestre, e isso dará a ele toda a glória, e essa glória ele não compartilhará, não distribuirá com ninguém. Com ele não tem nenhum papa, arcebispo, Maria, mãe do seu corpo terrestre, não está com ele. Enquanto a ele não se trata do caso de alguém que fala e depois se vira de lado ao Pai, porque ele é Pai. À direita ele escreve: Jesus Cristo é Deus, Senhor. Muito menos vira para o outro lado para dar ordens ao Espírito Santo, porque ele é Deus, Espírito eterno. Espírito eterno. E à direita aí também, 3 círculos, um dentro do outro. E é a sua vida que está subindo e batendo na igreja, porque sem ele não haveria vida, a salvação é do Senhor. E ele escreve: Deus é igual, o Espírito eterno. E ele continua dizendo aqui: e essa palavra que não pode ser compreendida, a menos que a pessoa saiba que Jesus era um profeta verdadeiro e tinha as duas consciências juntas, e a palavra era ou tinha se feito carne. No princípio era a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aquele verbo se fez carne e habitou entre nós, e o seu nome foi Jesus. E estando ele na terra, entre seres humanos, também estava no céu. Vivia em outra dimensão. Assim são os profetas, vivem em ambos os mundos, e vêm e trazem deste outro mundo de Deus até o mundo dos humanos. E Jesus em muitas ocasiões dizia que via tal e tal coisa, mas não estava vendo aqui na terra, estava vendo em outro mundo. Por isso dizia: eu não falo nada senão o que eu ouço o Pai falar, e não faço nada senão o que eu vejo o Pai fazer. As palavras que eu falo, não as falo de mim mesmo. Assim que aquelas palavras que ele falava eram de outro mundo, por isso eram tão estranhas aos seres humanos, porque não era a maneira comum dos ministros daquele tempo falarem, na qual sempre estavam falando às pessoas: Deus será, Deus vai fazer tal coisa, Deus vai fazer tal e tal coisa, mas nunca podiam falar às pessoas: Deus está fazendo tal e tal coisa de acordo com as Escrituras. Por isso hoje o Espírito Santo fala através desse instrumento ao povo: hoje está se cumprindo esta profecia. Hoje está se realizando o cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, da vinda do cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Ou seja, que em cada tempo, cada mensageiro podia falar dessa forma. Hoje se cumpre essa escritura daquele mensageiro que foi dada para realizar em cada era e cada dispensação. Examinemos as Escrituras para ver, examinemos a Escritura para que vejamos o que Deus está fazendo. Essa era a diferença, e o ser humano o que precisa saber é o que Deus está fazendo no tempo na qual ele está vivendo. Por isso tem que examinar as Escrituras para ver quais são as Escrituras que correspondem ao tempo na qual a pessoa vive. Mas o que nós falamos ontem, na saudação que nós enviamos para o Chile, diz: porque vale do que a pessoa conhecer as Escrituras, que se cumpriram milhares de anos atrás, e não saber as que estão se cumprindo no tempo em que vive. Quando a pessoa não conhece as Escrituras, que corresponde ao tempo em que a pessoa vive, não conhece as promessas que Deus fez para o tempo em que vive, ele é um analfabeto espiritual. É a pessoa mais ignorante que vive nessa terra. Veja, quem são os verdadeiros ignorantes desse planeta Terra? Embora tenham ido às universidades, as melhores universidades dessa terra no tempo de Jesus, se estudava muito. Os grandes ministros daquele tempo tinham estudado muito. Por isso, vale do que a pessoa estudar um montão, saber um montão de coisas, de sociologia e filosofia e muitas coisas de autoestimas e coisas e assim por diante, se são os analfabetos espirituais, vale do que ter todo esse conhecimento universitário se não conhece as profecias correspondentes ao tempo em que vive? São os analfabetos espirituais e são os mais ignorantes desse planeta Terra, simples assim.
Mas o que Deus estava fazendo naqueles dias, aqueles ignorantes intelectualmente que estavam se unindo ao Senhor Jesus conheciam. E quando Jesus perguntou, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Começaram a falar, alguns falam que tu és alguns dos profetas que ressuscitou, ou que tu és João Batista. Portanto, não sabiam que Jesus era o Messias, era o Filho do Homem se manifestando para cumprir as promessas messiânicas para aquele tempo. Mas quando lhe pergunta aos seus seguidores, o menos inteligente, provavelmente o que tinha estudado menos, um pescador. Oh, como eu vi isso em todas essas viagens, que pessoas camponesas, simples, que pessoas que não têm muito a oportunidade de estudar, que talvez são pessoas que não conhecem e muito menos escrito, que fala às vezes alguns irmãos, eu não sei escrever, eu não pude ir à escola, eu não pude aprender a ler e nem escrever, mas uma coisa sim eu sei, que tu és o cumprimento do que Deus prometeu para esse tempo. Tu és aquele que eu estava esperando ver. Então, ele vem a ser uma pessoa inteligentíssima, ou seja, comparado com os estudiosos universitários que não puderam entender ou não compreenderam o cumprimento das profecias para esse tempo final. Não vale de nada tantos estudos se não puderam reconhecer o programa divino correspondente a esse tempo. Quando Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem para vocês? Quem dizem vocês ser o Filho do Homem? O mais ignorante, aparentemente, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Agora veja como essa escritura que lemos, esse versículo 35 em diante, no início, vamos ler aí, no versículo 9, no capítulo 9, versículo 1, vamos ler esta porção que nós não lemos no início, mas vamos ler para que vejam aí, nesta ocasião, quando Jesus curou aquele cego, ele diz, ao passar Jesus viu um homem cego de nascença e perguntaram aos seus discípulos, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que tenha nascido cego? E Jesus respondeu, não, nem este, nem seus pais, mas para que a obra de Deus se manifestasse nele. É necessário fazer a obra daquele que me enviou enquanto o dia dura. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e fez lodo com a saliva. Fez lama com a saliva e juntou com o lodo. Colocou nos olhos do cego e ele diz, vai te lavar no tanque de Siloé, que traduzido é enviado. Foi então e se lavou e retornou vendo. Então os vizinhos e os que antes o tinham vindo que ele era cego diziam, esse não é aquele que estava sentado mendigando? E outros diziam, é ele. E outros, parece com ele. E ele dizia, sou eu. Veja, sim, sou eu estou vendo, sou eu. Ou seja, conheciam ele. É como conheciam Lázaro quando ele ressuscitou. Mas vejam, o incrédulo não tem forma de fazer ele entender e nem crer. E disseram a ele, como teus olhos foram abertos? E ele respondeu e disse, aquele homem que se chama Jesus fez uma lama e untou os meus olhos e me disse, vê, vai a Siloé e te lave. E eu fui, me lavei e recebi a visão. Agora com este testemunho nada mais, já se supõe que todo mundo deveria crer, mas vejam, assim é no campo espiritual. Tem pessoas que, ele disse a outra, eu estava cego espiritualmente, agora eu estou vendo.
O que antes eu não via e agora estou entendendo tudo que Deus prometeu, que em uma grande carpa catedral estaria se dando o ensinamento, que estaria se dando a fé de rapto. Antes eu era cego e agora eu estou vendo. Com isso é o suficiente para que as demais pessoas começassem a esquadrinhar, ou essa pessoa começasse a esquadrinhar e... Espera, ele falou que eles abriu os olhos espirituais? Eu não estou vendo isso e eu quero ver isso também. Eu estou cego espiritualmente falando. E eu quero também que Deus abra os meus olhos espirituais, porque esse é o maior milagre que Deus pode fazer. Abrir os olhos espirituais de uma pessoa. Então disseram, onde ele está? E ele falou, não sei. E levaram ele diante dos fariseus, aquele que tinha sido cego. E era dia de descanso quando Jesus tinha feito o lodo, a lama, e tinha aberto os olhos. Voltaram a perguntar também os fariseus como tinha recebido a visão, e ele disse, me pôs lodo sobre os olhos e me lavei e agora eu vejo. E perguntaram a segunda vez. Então alguns dos fariseus diziam, esse homem não procede de Deus porque ele não guarda o dia de descanso. E outros diziam, como pode o homem pecador fazer esses sinais? E havia discussão entre eles. E em seguida eles começam a tirar as coisas passadas de Jesus. Começam a levantar as coisas de Jesus. Porque diziam que ele era um bebedor de vinho, comilão e amigo de prostitutas. Ou seja, era um homem que andava com o povo. E veja, rapidinho começaram a trazer as coisas, vamos falar aqui, e tirar aqui os panos sujos de Jesus. Ao invés de esquadrinhar as Escrituras e ver o que estava prometido para o povo hebreu daquele tempo, para que não passasse despercebido deles e escolher melhor as bênçãos, pois eles, no final, receberam o quê? As maldições. O juízo divino. Valeu do quê? Condenar Jesus, falar mal dele, isso tudo, se no final estão lá na quinta dimensão. Não serviu de nada. A alegria, o regozijo, o gozo, a piada, tudo foi por aquele tempinho e nada mais que estiveram vivendo. E depois, vejam, o caso daquele homem rico, valeu do que ter todas as riquezas do mundo, se depois lá ele estava clamando ao pai Abraão para que mandasse Lázaro com seu dedo molhado na água, para que colocasse na língua dele, e nem tinha para comprar água ali. Vê que não vale de nada. Agora, há pessoas que não recebem e que não está eleito por Deus, predestinado por Deus para ser um escolhido e ver o programa que Deus realiza nesse tempo em que a pessoa está vivendo. Então voltaram a dizer ao cego, o que tu diz sobre o que te abriu os olhos? E ele disse, que é profeta. Veja, uma pessoa estava cega, não tinha visto. Em muito tempo, durante muito tempo, com os seus olhos, digamos, falavam com certeza falavam para ele de Jesus e do que ele estava realizando. E vejam a revelação tão grande que essa pessoa fala ali diante deles e testifica diante de pessoas que eram religiosos, conheciam as Escrituras, guardavam o sábado e estavam ali intocáveis, intacháveis, e a revelação que lhes deu ali, que é profeta. Mas os judeus não acreditavam que ele tinha sido cego. Aí estão os incrédulos, e que tinha recebido a visão, até que chamaram os pais dele do que tinha recebido a visão. Ou seja, com o testemunho dele não bastou, e nem com os comentários dos vizinhos, que era esse sim, que sempre mendigava por ali, estava cego. Agora chamaram os pais. Rápido, e são tão covardes que eles metem a família no meio, assim, o diabo, ele é covarde, chama os pais ali e perguntaram a ele dizendo, esse é o vosso filho? Que vocês falam que nasceu cego? Como então ele vê agora? Seus pais responderam e disseram, sabemos que esse é o nosso filho que nasceu cego.
Mas como ele vê agora, nós não sabemos. Ou quem abriu os olhos dele, nós muito menos sabemos. Então, ele já tem idade. Pergunte para ele vai falar por si mesmo. E os pais dele falaram isso porque tinham medo dos judeus, porque os judeus já tinham entrado em acordo que se alguém confessasse que Jesus fosse o Messias, Jesus era o Messias, fosse expulso da sinagoga. Ou seja, eles já tinham isso como uma lei ali. Não queremos a tal pessoa que vem aqui falar de Jesus. E se creem nele, muito menos. Por isso disseram seus pais, ele tem idade, pergunte para ele. Então eles voltaram a chamar o homem que tinha sido cego e disseram a ele, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E eles voltam outra vez a injetar a essa pessoa algo negativo sobre Jesus, ver o diabo para tentar arrancar essa fé que aquela pessoa tinha dito e tinha testificado de que Jesus era um profeta enviado por Deus. Mas o diabo rápido, com o pecado na mão, porque ele sempre é com isso que ele ataca, com o pecado que está no seu reino. Arranca de onde a pessoa tem colocado, arranca e coloca nas mãos daquelas pessoas, daqueles instrumentos, e com isso é que esses instrumentos falam com a sua boca, com as suas atitudes, ou seja, tem o pecado dos escolhidos de Deus na sua mão. Então, ele respondeu e disse, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu, havendo sido cego, agora eu vejo. E voltaram a dizer, o que te fez? Como te abriu os olhos? E ele respondeu, eu já disse para vocês, e aí vai a terceira vez, e vocês não querem ouvir. Por que vocês querem ouvir de novo? Vocês também querem ser o discípulo dele? Ali ele já estava colocando eles no bolso. E eles grunhiram e disseram, tu és discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. E muitos também dizem, nós somos discípulos, nós não somos discípulos desse instrumento, desse homem que está ali na capa falando, nós somos discípulos do irmão Branham. Outros falam, nós somos discípulos do Dr. William Souto Santiago. Como se repete a mesma coisa nesse tempo final. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas com relação a esse, não sabemos de onde esse é. É assim mesmo que eles falam. É que desse não se fala nada nem na Bíblia, nem aqui, nem ali. Vê? Eles não viram porque eles não têm a revelação do alto, simples assim. E o sétimo selo, ninguém conhecia, era um segredo por completo. Essa revelação viria direto à alma de cada escolhido, de cada predestinado de Deus, eleito por Deus, o qual amariam a sua vinda, e os quais o receberiam, e os quais vão ser transformados. Aqueles que não recebam ele nesse tempo, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, não se vista que você não vai à ceia das bodas do Cordeiro. Ali só vão aqueles que recebem o sétimo selo, o cumprimento da vinda do Senhor, simples assim. Respondeu o homem e lhes disse, pois esse é o maravilhoso, que vocês não saibais de onde ele é, e a mim ele abriu os olhos. E sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temeroso de Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Veja que palavras tão profundas esse homem está falando aqui. Desde o início não se ouviu dizer que alguém abriu os olhos de alguém que nasceu cego. Se esse não viesse de Deus, nada poderia fazer. Responderam e disseram, tu nasceste todo de pecado e quer ensinar a gente? E expulsaram ele. A mesma palavra que ele falou a ele, que eles falaram a ele, os consumiu por dentro e ficaram tão bravos que os expulsaram. Ao invés de se sentarem, estudarem as Escrituras e ver o que Deus tinha prometido e ver que aquilo que estava se realizando ali era uma das obras que o Messias faria quando estivesse no meio do povo hebreu. Agora vejam, continua dizendo aqui o nosso irmão William. Talvez Pedro não soubesse muito de teologia ou não soubesse nada de teologia ou de termos teológicos, mas ele sabia o maior que se podia saber naqueles dias, e era
saber quem era o homem que estava cumprindo as promessas divinas para aquele tempo e quem era o homem na qual tinha que se ouvir e o qual tinha um ensinamento divino para aqueles dias com relação à palavra de Deus e quem era aquele na qual tinha que se crer. Outros diziam: eu creio no sumo pontífice. O que ele diz é isso que eu creio. Eu creio, outro podia dizer, no ministro que está encarregado da sinagoga, do qual eu frequento. E isso era fidelidade a uma igreja, a uma sinagoga. Mas quando se chega ao momento em que Deus cumpre o que Ele prometeu para o tempo em que a pessoa vive, você está chamado a crer no que Deus está fazendo, no que Deus está fazendo, no tempo que você vive, ou se não, todos os benefícios divinos, por mais que Deus tenha prometido para esse tempo bênção, benefícios, estará muito longe do seu alcance, porque são apenas para aqueles que possam crer no que Deus está realizando para esse tempo, porque é aí que vem a bênção divina. Por isso Jesus podia dizer: se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. E eram pessoas santas, pessoas muito separadas. Vamos ver isso em São João capítulo 8, versículo 20 em diante, onde nos diz: essas palavras Jesus falou no lugar das ofertas, ensinando no templo, e ninguém prendeu ele porque ainda não tinha chegado a sua hora. Outra vez Jesus lhe disse: eu me vou e buscareis, mas em vossos pecados morrereis. Mas em vossos pecados morrereis. Aonde eu vou, vós não podeis ir, não podeis vir. E diziam então os judeus: será que ele vai se matar? Porque ele diz: para onde eu vou, vocês não podem vir? E eles diziam: vocês sois de baixo e eu sou de cima. Vocês são desse mundo e eu não sou desse mundo. Assim também dizem os escolhidos de Deus nesse tempo final. E o instrumento também. Mas vejam, aqui Jesus está dando uma revelação muito grande. Isso é algo sólido para eles. Por isso, vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não creis que eu sou, em vossos pecados morrereis. Agora, veja, era preciso crer que Jesus era o Cristo, ungido, o Messias. Porque senão, em vossos pecados morreria. E aconteceu assim. E nesse tempo final é a mesma coisa. Se vocês não creem que eu sou, vocês vão morrer nos pecados de vocês. Porque ele disse nesse tempo final, através do ministério de Moisés e Elias, está estendendo a misericórdia pela última vez. Então disseram a ele: e quem és tu? Então Jesus lhes disse: o que desde o início vos tenho dito, muitas coisas eu tenho que dizer e julgar de vós, mas o que me enviou é verdadeiro e eu, o que eu tenho ouvido dele, isso eu falo ao mundo. Mas não entenderam que lhes falava do Pai. E lhes disse então Jesus: quando tiveres levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que não faço nada por mim mesmo, senão que segundo o Pai me ensinou, assim eu faço. Porque o que me enviou está comigo. E está comigo também. E com todos os escolhidos também. O Pai não me deixou só, porque eu sempre faço o que agrada a Ele. Agora vejam, Ele disse ali: quando tenhas levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Agora vejam isso. No livro dos selos, na 369 a 370, ali ele já nesse primeiro parágrafo, em uma continuação do que vem falando, da 369 diz: então ali se encontrava, não tinha nem onde se esconder, e a Bíblia diz: e diziam aos bosques e as penhas, aos montes e as rochas: caí sobre nós e esconder-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e a ira do Cordeiro. Ele tinha escrito ali, leão. Agora, ali eles percebem
que nessa manifestação, aí já não tem misericórdia, senão que é juízo. Porque ele vem, primeiramente, em misericórdia, o qual se cumpriu no irmão Branham, onde no parágrafo 183 do livro de Citas nos fala de tudo isso. E depois é em juízo, diz ali. Mas vejam que isso foi mostrado, o que seria nesse tempo final, nessa etapa onde os ministérios de Moisés e Elias estão operando no meio da igreja, primeiramente em um lapso de tempo em misericórdia e depois em juízo. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, mas contudo, eram pessoas santas, pessoas muito separadas, mas contudo, o pecado grande, o único pecado que há, que é o de incredulidade. Todos eles tinham, porque não podiam crer no maior que estava acontecendo naqueles dias. O maior pecado que as pessoas têm hoje em dia é o pecado de incredulidade, porque não puderam crer na obra tão grande que Deus está realizando nesse tempo final. E o pecado grande que tem é a incredulidade. Não podiam crer no enviado de Deus. E esse é o maior pecado que estavam cometendo naqueles dias. E esse é o pecado que os levaria à condenação, porque a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. E podiam ensinar muitas religiões daquele tempo. Mas a religião não salva ninguém. Não leva nenhuma pessoa ao céu. Mas o programa que Deus tem para o tempo em que a pessoa vive, leva a pessoa até Deus, apontou que vão chegar os eleitos de Deus para esse tempo. E nesse tempo, o irmão Branham disse, se alguém entrar de cheio a essa mensagem, o lançaria no rapto a eternidade sem perceber, sem saber. Isso é entrar às profundezas da palavra pura, onde está se dando a revelação do sétimo selo, que é o que traz a fé de rapto a cada escolhido e escolhida de Deus. E isso, para entender, não vem por sabedoria humana. Por isso, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, ou seja, o mensageiro ungido para esse tempo, o Messias, Jesus lhe disse, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas o meu Pai, que está nos céus. Uma revelação de outro mundo, de outra dimensão, estava sendo manifestada para aqueles que estavam seguindo a Jesus. Eles eram os que entendiam, os que compreendiam e os que criam que Jesus era o cumprimento da promessa messiânica para aquele tempo. E sendo eles os que criam dessa forma, eles eram os bem-aventurados. Em um papelzinho ele escreve o cumprimento da Escritura, a videira e a planta de uvas, e continua na anotação, porque o que está escrito de mim, cumprimento tem. Tudo o que Deus, o Senhor Jesus Cristo fará, vai ser através dos seus filhos, dos escolhidos, que são os membros do seu corpo místico, hoje, e assim cumprirá toda a promessa da Escritura. É algo formoso e maravilhoso ver a Escritura se cumprindo através de nós. E, com certeza, Pedro aí estava maravilhado, alegre, regozijado, contente, de que nele estava se cumprindo também as Escrituras. E os escolhidos de Deus nesse tempo, a igreja noiva também. É algo formoso e maravilhoso para nós podermos ver o cumprimento das Escrituras e fazer parte do cumprimento dessas Escrituras. A bem-aventurança está sempre em crer no que Deus tem para o tempo em que a pessoa vive. Continua lendo da mensagem. Por isso é necessário sempre estar examinando as Escrituras. Por isso Jesus disse, esquadrinhais as Escrituras, porque elas são as que testificam de mim. Sempre que Deus envia um mensageiro, as Escrituras estarão dando o cumprimento desse mensageiro que Deus havia prometido enviar. Agora temos visto o importante, ou a importância de esquadrinhar as Escrituras.
Mulheres servidoras de Cristo. Esse é o tema que temos para hoje, mas é um tema que contém muitas coisas importantes para todos, homens, crianças, adultos e todos. Assim ele titulou Mulheres Servidoras de Cristo, assim que nos coloquemos de pé e deixamos assim, imediatamente conosco, ao nosso apreciado irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.